Por exemplo, a esposa cristã fiel dá-se conta de que seu marido ter sido desassociado significa que foram cortados os vínculos espirituais entre eles antes existentes. Quem é que criou o vínculo conjugal? O vínculo conjugal, o matrimônio, é espiritual? É bíblico? Foi Deus que nos uniu ou não? Tem um cântico, né? Vai lá no cancioneiro e vai ver que Deus os uniu. O que Deus uniu, não separe o homem, disse Jesus, não foi? Se não me engano, em Mateus 19, versículo 9. O que Deus uniu, não separe o homem. Se não fosse texto, depois eu vou botar o texto certinho aqui na edição do vídeo. Então, se Deus uniu o homem e a mulher no matrimônio, essa união é espiritual ou não é? Mas eles dizem que os vínculos espirituais foram cortados. Então acabou o matrimônio. Isso aqui é um incentivo para que a esposa não encare mais o marido com o devido respeito. Mas não será possível que ela mantenha a associação espiritual com ele, participando em palestras bíblicas e em orações com ele, assim como antes. Ela certamente sentirá esta falta. Eles estão orientando a esposa de um marido que foi expulso ou que saiu porque não concorda com ensinamentos antibíblicos da liderança. Eles estão dizendo que essa mulher, essa esposa, que eles chamam de cristã, tem que se desvincular do marido espiritualmente, nem mesmo ouvindo as orações dele, nem conversando sobre a Bíblia com ele. Esse incentivo, esse ensinamento é cristão ou é de uma seita de controle mental? Julga você e coloca aí nos comentários, por favor. Continua a revista dizendo, de maneira que as coisas não são mais as mesmas em família. Então eles já decidiram que a sua família tem que mudar tudo. Quão lastimável é, porém, que o proceder não cristão dos filhos interfira... Não, essa parte que eu queria destacar. Olha essa parte aqui, que legal. Legal para não dizer, né, demoníaca. Olha isso aqui. Pode-se conseguir muita coisa boa por prover associação cristã. Ou seja, já que o marido foi expulso, aí os outros irmãos têm que vir, né, e suprir a falta que o marido está fazendo, porque eles incentivam que a esposa tem que se afastar do marido. Às vezes acontece que o cristão cujo cônjuge foi desassociado se sinta isolado. Mas ela se sente isolada porque o marido se isolou dela ou porque ela se afastou do marido? Porque é assim que o corpo governante está orientando ela, a se afastar do marido. Então, esse isolamento foi ele que causou ou foi ela seguindo a orientação do corpo governante? Conforme já mencionado, aí eles colocam ainda o cônjuge que se afasta do marido como uma vítima. Conforme já mencionado, o cônjuge expulso mostrou que não é do tipo de pessoa que queremos ter por perto. Então, vamos supor, eu fui expulso dessa organização porque eu não concordo com alguns ensinamentos antibíblicos e já mostrei vários deles aqui. Mostrei a base bíblica e ainda não apareceu quem refutasse nenhum deles. Aí eu fui expulso porque eu não concordo. Então, eu sou o tipo de pessoa, e a minha esposa vê isso, o tipo de pessoa que ninguém quer ter por perto. Essa frase é uma frase de uma seita ou de uma religião cristã ou de uma seita de controle mental? Precisamos ter cuidado para não ficar envolvidos em associação com ele. Olha só, me tornei realmente como um cão leproso. Só porque queremos visitar e ajudar o cônjuge que ainda é da seita, que eles chamam de cônjuge cristão. Assim, olha o perigo disso aqui, hein? Você que é da família dessa seita, caso você um dia, né, decida sair ou seja expulso porque não concorda com alguns ensinamentos antibíblicos, olha o que eles vão fazer com você se você for o marido, hein? Olha a falta de respeito. Assim talvez se possa fazer uma visita quando se sabe que o desassociado está fora de casa. Ou seja, eles vão esperar o momento que eu estou trabalhando para poder visitar minha esposa. Aí eles vão lá consolar minha esposa porque eu não sou uma pessoa que ninguém pode estar por perto. Porque eu tenho um coração mau e quero seguir um proceder que desonra a Deus. Foi dito isso na Sentinela de 1º de abril de 1983, páginas 31 a 32. Vai lá no site e confere se você duvida de mim.
Não aparece aqui no canal para me atacar sem primeiro ir lá pesquisar. Vamos ver mais alguma aqui. Na Sentinela de 15 de dezembro de 1981, páginas 22 a 27. Vamos selecionar essa parte aqui, ó. Os parentes também podem causar problemas aos verdadeiros cristãos em outros sentidos. Esses podem surgir quando um parente é desassociado. Aí eu fui desassociado porque eu não concordo com a liderança, eu estou causando problemas. Conforme já considerado nos artigos precedentes, quando alguém na congregação pratica um grave pecado, a discordar de um ensinamento bíblico que ensinaram, que eu vi que não tem base bíblica, que eles mesmos já mudaram um montão, e a gente viu aqui na lista, diversos deles, mais de 340, tem a lista de mudanças lá, vocês podem ver, lista de mudanças. Depois, se eu me lembrar na edição, eu coloco aqui o link direto para lá. Ou nos comentários. O link direto para essa relação de mudanças de entendimento. Então, ó, alguém que fez isso é porque alguém que praticou um grave pecado. É um grave pecado discordar dessa liderança desses 8 homens, que é chamado de corpo governante, que estão lá morando numa casa de marfim, comendo do bom e do melhor, viajando por todos os países, não agora por causa da pandemia, mas antes, viajando no luxo, se hospedando em hotéis confortáveis ou em casas de irmãos com muito recurso financeiro, enquanto o resto dos seus, dos membros da seita estão sofrendo aí, ó, suando para poder trabalhar e conseguir o sustento. Aí você discorda de alguma doutrina que eles criaram, e amanhã eles podem mudar, e aí você é expulso porque eles chamam de cometer um grave pecado de modo impenitente. Deus exige que ele seja desassociado. A conduta desse transgressor mudou sua relação com Jeová e, portanto, também com os membros da família que são membros dessa seita. Isso aqui soou para você como algo cristão ou de uma seita de controle mental? Olha isso aqui, ó. Significa isso então que no círculo familiar tudo continua igual quando um membro é desassociado? Decididamente não. Eles não querem que continue igual. Esse membro que foi expulso porque discorda da liderança, ele causou problemas, ele é uma pessoa má, é uma pessoa que quer desonrar a Deus, cometeu um pecado impenitente por discordar da liderança. Então, a sua família não pode continuar do mesmo jeito. Não terão mais nenhuma associação espiritual com ele. Estão orientando os filhos a também cortar os laços espirituais com o pai, designado por Deus para ensinar e instruir os filhos. Vai lá em Efésios capítulo 6, do 1 a 4. Os pais têm que ensinar. Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 6, diz que os pais devem ensinar os filhos ao andar, ao levantar, ao deitar. Devem inculcar neles o amor a Jeová, o nosso Deus. Mas eles estão dizendo aqui que não, os filhos não podem mais ter associação. Eles entram dentro do seu âmbito familiar, do qual você, que é chefe de família, é o responsável e autoridade, para dizer para os membros da sua família que deveriam estar sujeitos a você, que eles têm que te desobedecer e te desonrar. Isso é algo de uma seita cristã ou de uma seita de controle mental extremista, e por isso foram banidos da Rússia. Eles não foram banidos da Rússia porque querem adorar a Deus e ler a Bíblia, ou ensinar a Bíblia para as pessoas. Eles foram banidos da Rússia porque ensinam essas coisas assim. Ensinam a dividir famílias, a ostracizar as pessoas, a discriminar as pessoas e tratar elas como leproso, podre, repulsivo, infectado. É assim que eles ensinam. Isso é algo cristão ou é algo de uma seita de controle mental? Se acha que eu falei alguma inverdade, como já teve gente nos comentários dizendo que eu estava ensinando algo que não correspondia à verdade, vai lá no site jw.org e confere a Sentinela 15 de dezembro de 1981, página 22 a 27. E depois tenha a honestidade de vir aqui no canal e dizer se não está escrito isso lá nessa revista. Se você for honesto mesmo, você vem aqui e diz se está ou não está escrito isso. Se não estiver, diga aí no comentário que não está escrito isso. Diga, que eu vou e printo lá todas as telas, eu dou um jeito de mostrar aqui ao vivo, dentro do próprio site.